Bom dia, gente. Tudo bem? Quem tem me acompanhado aí viu que essa semana eu tenho trazido algumas reflexões a respeito de duas palavras que são realmente alicerce na minha vida, que é fé e conhecimento, conhecimento e fé. E estudar, aprender e, é claro, eu como cristão que sou, depositar sempre a minha confiança nas mãos do Senhor. E hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre duas palavrinhas que se relacionam muito com isso, que é aprendizado e planejamento. E, como de costume, trazendo essa reflexão à luz da palavra de Deus, trazendo uma reflexão tirada lá do livro de Lucas, no capítulo 14, versículos do 28 ao 30, que diz justamente uma lição evangélica tirada do Evangelho de São Lucas a respeito de planejamento, onde naquele momento existe um alerta dizendo: quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só que maravilhoso e que riqueza de aprendizado que nós podemos tirar com esses três versículos, 28, 29 e 30, do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Se você parar para analisar, existe um processo nessa reflexão, onde Jesus está ensinando ali justamente a necessidade de você se organizar antes de fazer algo, antes de realmente executar algo. Tendo então esse processo, eu coloquei aqui em 5 passos para a gente pensar nesse processo de execução. O primeiro passo desse processo é o estudar, é o se preparar. Ali a palavra está dizendo que existe a necessidade de fazer os cálculos antes de edificar uma torre. Mas para você fazer o cálculo, você precisa estudar, não é verdade? Então vamos fazer essa comparação com o curso de engenharia civil, por exemplo, porque a analogia é de uma construção, fala do alicerce. Então vamos fazer essa comparação. O curso de engenharia civil, o aluno que entra em um curso de engenharia civil, ele vai começar a estudar os cálculos mais básicos ali da engenharia, tomando também como premissa que toda a matemática básica que o aluno aprendeu lá no ensino fundamental e depois no ensino médio estão ali como base para que ele possa fazer os cálculos mais avançados no decorrer do curso de engenharia. Então o processo antes de calcular é aprender a calcular. Então o primeiro passo é eu aprender, eu estudar, eu desenvolver para então conseguir fazer esses cálculos. Aprendendo então a fazer os cálculos, como faz o comparativo ali desse ensinamento, eu posso passar para a fase do planejamento, porque se eu tenho um cálculo, eu sei quanto de concreto que eu preciso para fazer aquele alicerce, quais são as vigas, o peso que vai suportar. É claro que hoje a tecnologia nos ajuda muito a fazer isso. Os engenheiros acabam utilizando de sistemas, de programas, justamente para poder facilitar esse processo de cálculo. Mas o planejamento, ele é com base nesse cálculo. Então nós tivemos até agora 3 passos. A preparação, que é o estudo, depois o cálculo, que ele é feito com base naquilo que você se preparou, para então, com base nisso, eu me planejar. E quando eu falo nesse processo, perceba que é um processo relativamente demorado, não é algo que acontece assim da noite para o dia. Então é um processo que você vai passar por acertos, por erros, vai gerar aprendizado, vai perceber o que dá certo, o que não dá, calcula de novo, faz, refaz, planeja, para então depois começar a executar o projeto. A hora que você começa a executar, você já passou por um árduo processo, e um processo relativamente longo, né? Então a execução ela vem depois de preparação, de cálculo e de planejamento. Aí vem a execução. Então eu coloquei aqui 4 passos. Quando vem a execução do projeto, diante de tudo que foi planejado,
essa execução também é dinâmica, porque ali muitas vezes você vai ter que replanejar, vai ter que refazer, traçar novas rotas, teve mudanças de ambiente, variáveis que muitas vezes você não tem controle, isso faz parte do nosso dia a dia. Eu trabalho com projetos de educação, muitas vezes você senta com a equipe, traça um plano de ação a ser feito por 3, 4, 5 meses, mas no decorrer da execução, alguma coisa acontece, o sistema para, o fornecedor atrasa a entrega, então tem um monte de variáveis que muitas vezes não estão no nosso controle. Por isso o planejamento ele não pode ser engessado. Quando eu falo então em planejamento, eu falo em traçar uma rota, mas saber que essa rota muitas vezes vai precisar ser modificada. Eu sei onde eu quero chegar, é igual o GPS. Você está indo para um determinado lugar, mas você errou, o GPS recalcula para você. Você está indo para um lugar, tinha ali um acidente que de repente o sistema de GPS não identificou, você vai mudar a rota e o GPS vai recalcular para você. Assim é o planejamento, assim é a execução. E aí a gente chega no quinto passo, para fechar, que é a celebração. A hora que você vê a obra pronta. Como disse ali o ensinamento de São Lucas, nós primeiro calculamos para então planejar para depois executar. E que alegria que é você ver algo pronto, não é verdade? Eu fico imaginando, eu não sou da área de engenharia, mas eu fico imaginando um engenheiro quando projeta um edifício, uma casa, a hora que ele vê a obra pronta, que começou lá com os cálculos matemáticos, com a planta baixa, com um monte de apenas risquinhos ali, projeções, planejamento, e depois ele vê essa obra pronta, construída, acabada, finalizada. Então isso dá uma satisfação. Então o quinto passo é a celebração. É você realmente colher os frutos de tudo aquilo que você plantou no decorrer do processo. Então, vamos resgatar aqui. Para a gente falar de aprendizado e planejamento, hoje eu peguei um trecho da Bíblia, da Sagrada Escritura, do Evangelho de Lucas, que é capítulo 14, dos versículos 28 ao 30, onde realmente tem um ensinamento falando da execução de uma obra, que é necessário primeiro sentar, fazer os cálculos para então executar. Pensando nisso, então, eu trago 5 passos para isso para você. Né? Quais são esses 5 passos? Primeiro, a preparação, que é o estudo. Depois, os cálculos, você realmente colocar em prática aquilo que você se preparou. Depois dos cálculos, o planejamento, e aí é o processo mais longo, que vai passar por momentos de aprendizado, por momentos de acerto, por momentos de erro, que vão gerando esse aprendizado de uma forma dinâmica. Chegou então no quarto passo, que é a execução, que também é dinâmica e muitas vezes precisa ser mudada de rota. Para então, depois de ser executado, eu colher os frutos, ver a obra acabada. Aqui a gente faz a analogia, como esse trecho da palavra fala que é voltado para a área da engenharia, então eu fiz a analogia com o processo de estudo de um engenheiro civil. Mas isso pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Eu, como professor hoje e como consultor na área educacional, então o meu foco principal de negócios hoje é a consultoria na área educacional. Então eu tive um processo de construção de experiências para poder hoje chegar e assumir uma responsabilidade em uma empresa, em uma instituição de ensino, de conduzir um projeto, de construir uma metodologia de educação à distância, de ensino híbrido, de formação de professores. E só que isso durante todo o processo teve muitos erros e muitos acertos, para que eu construísse essa experiência. E isso é constante. Eu não paro de acertar, de errar e de aprender com isso. Mais uma vez faço a analogia do Star Wars. Star Wars tem o Padawan, que é o aprendiz de Jedi. Então dessa maneira eu vou olhando para aquilo que eu tenho de aprendizado para retirar e consequentemente, tirando esse aprendizado, eu vou colocando em prática. Então, novamente, é o processo de aprendizado dentro de aprendizado e planejamento, um processo constante. À luz da palavra de Deus, que é esse trecho do Evangelho de Lucas que a gente leu agorinha,
à luz dessa palavra, me dá uma possibilidade de realmente refletir e de não trocar, inverter essas etapas do processo. Aquele velho ditado dos sábios antigos, minha avó falava muito isso: não coloque a carroça na frente dos bois. Antigamente o carro de boi ele era puxado pelos bois com a força do boi ou depois do cavalo. Se você inverte essa posição, coloca a carroça na frente dos bois, ela não vai andar, porque é a força do boi que puxa essa carroça. Então, para que eu tenha um aprendizado e possa planejar, eu primeiro tenho que me preparar lá atrás. Eu tenho que me debruçar nesses estudos, adquirir conhecimento, testar. Isso a gente vê em todas as áreas de conhecimento. Nesse período de pandemia que a gente está vendo, quantos cientistas se debruçando para achar a melhor solução possível? Aprendizado, processo científico, que requer erros, requer acertos, ajuste de rotas, tudo isso que a gente falou aqui nesse bate-papo de hoje. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e que isso sirva de algum tipo de reflexão para você. Pode deixar seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Sempre é uma alegria poder bater esse papo com você. Fiquem com Deus e um bom dia para vocês. Tchau, tchau.